Glória a Deus, que maravilha. Ainda de pé como você está, quero fazer mais uma oração. Desde já eu quero cumprimentar você também que nos assiste, através da rádio, através das redes sociais. E mais uma vez, meus irmãos, eu me alegro muito. Domingo passado eu pude mencionar aqui alguns irmãos que estavam ausentes, por um tempo, por causa da pandemia. Que alegria ver o irmão Pedro, a irmã Marta aqui hoje. Meu Deus, como é maravilhoso. A saudade que eu estava desses irmãos, assim como eu citei no domingo passado. Citei mais alguns que estão vindo aqui pela primeira vez depois dessa pandemia. Seja bem-vindo e que Deus possa te abençoar ricamente. Quero fazer mais uma oração com você, aproveitando essa oportunidade. Como é maravilhoso sentir a presença de Deus, como é maravilhoso ouvirmos os louvores. Confesso para vocês que eu posso sentir a presença do Senhor neste lugar. O Espírito Santo é real neste lugar. Mas eu creio que Deus tem algo para falar em nossos corações ainda. Hoje é um dia de ceia, que você que está na sua casa também prepara a sua ceia para estar ceando aí com a sua família. Você que está conosco aqui no templo, quero orar com você nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, Deus, quero te agradecer e te louvar. Por mais uma vez, ó Deus, termos o privilégio, esse privilégio tão gostoso de estarmos aqui na tua presença. Obrigado, meu Deus, pelo sustento. Obrigado, meu Deus, pelo pão de cada dia. Obrigado, meu Deus, pela nossa família, pelos irmãos em Cristo. Ó Deus, em nome de Jesus, eu entrego em tuas mãos, ó Pai, esse dia de hoje, ó Pai. Fala conosco, ó Pai, através da tua palavra. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, rapidinho, hoje eu quero falar sobre os requisitos para entrar no reino dos céus. Não é de qualquer maneira. E para isso eu quero ler apenas 2 versículos da palavra de Deus, para que nós possamos caminhar nessa palavra. Romanos, capítulo 14, versículo 17, e Mateus, capítulo 7, versículo 21. Romanos, capítulo 14, versículo 17, e Mateus, capítulo 7, versos 21. Romanos diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Pode se assentar, fica à vontade. Queridos, quando nós lemos esses 2 versículos, é claro que a Bíblia ela está recheada de versículos que falam sobre reino de Deus. E nós entendemos que reino de Deus, ele traz uma palavra que é basileia. Só no Novo Testamento nós encontramos essa palavra 144 vezes, que fala de reino dos céus e reino de Deus, que acaba sendo a mesma coisa. E nós precisamos entender, queridos, que quando eu falei aqui que existem requisitos para que nós possamos entrar nesse reino dos céus, entrar nesse reino de Deus, é porque nós temos que olhar para a palavra do Senhor. E é interessante observarmos, primeiramente, o que é reino de Deus. O que você entende como reino de Deus? Queridos, reino de Deus não é um lugar. Reino de Deus é um tempo. É um local onde nós recebemos esse reino nas nossas vidas. Olhe para você, a não ser você que nasceu no lar evangélico. Quando você vivia, eu, por exemplo, eu me encaixo nisso aí, eu vivia lá no mundo perdido, sem conhecer a palavra de Deus, o reino de Deus chegou até a mim. Mas para isso nós precisamos abrir o nosso coração. O que é esse reino de Deus? É a operação de poder, fala de tudo o que envolve a ação soberana de Deus na redenção do seu povo. Ou seja, nós precisamos nos arrepender. E o reino de Deus, queridos, ele não é ganho de qualquer maneira. A palavra de Deus nos declara que o reino de Deus ele é ganhado por esforço. Nós temos que nos esforçar para que esse reino de Deus chegue até a mim e chegue até você. E a entrada no reino de Deus, ela expressa a realidade de ser remido por Cristo e habilitado pelo Espírito Santo para receber essa palavra. Então nós precisamos entender tudo isso. E outra coisa interessante para você guardar no seu coração: ninguém pode entrar no reino de Deus por seus próprios méritos. Por mais que você seja bonzinho,
Por mais que você faça as coisas certas, mas se você não conhecer Jesus, se você não crer na palavra de Deus, se você não deixar o Espírito Santo agir no seu coração, você não pode herdar esse reino de Deus. E aí, queridos, quem que pode herdar esse reino de Deus? Quem faz a vontade de Deus entrará em seu reino. Quem faz a vontade do Pai entrará nesse reino, gozará desse reino. É fácil, queridos? Não é fácil. Porque em todo tempo, João, nós somos atribulados. Em todo tempo nós somos tentados a fazer algo que não agrada ao Senhor. Mas a diferença está aqui. Quando nós recebemos esse Espírito Santo dentro de nós, nós começamos a entender o que é esse reino de Deus. Seja qual for a sua luta, seja qual for o seu desafio, as suas limitações, eu quero te dizer nesse dia, não desanime. Porque muitas vezes o diabo, ele vai ficar colocando coisas na nossa mente. O diabo vai ficar tentando falar para mim e para você que nós não vamos conseguir. Mas você na igreja, você recebendo o reino de Deus na sua vida, você recebendo o reino dos céus, queridos, quando nós abrimos o nosso coração, quando Deus faz morada, quando o Espírito Santo faz morada em nosso coração, algo novo acontece, algo diferente acontece nas nossas vidas. E para Deus, queridos, não há nada impossível, nem sequer há coisas difíceis. Muitas vezes é difícil para mim e para você deixar o pecado, abandonar o nosso eu, abandonar o nosso orgulho, abandonar a nossa soberba. Tudo isso pode ser difícil, mas para Deus não é impossível. Mas tem uma coisa, queridos, eu e você, nós precisamos abrir o nosso coração, porque Deus, Ele é muito educado, Ele bate a porta do nosso coração. Se nós abrirmos o nosso coração, Ele entra e faz morada, e faz uma transformação nas nossas vidas. Não há nenhuma vida que o Senhor não possa mudar, mas Ele só vai mudar se você permitir essa mudança. Muito tem se falado de metanoia. O que é metanoia? Metanoia é mudança de mente, mudança de caráter. Mas muitas vezes nós não queremos passar por essa mudança. Eu quero servir a Deus, eu quero usufruir desse reino de Deus, mas eu não quero deixar essa situação na minha vida. Queridos, quando nós aproximamos de Deus, quando nós entendemos esse reino de Deus para nossas vidas, nós somos trabalhados, nós somos guardados pelo Espírito Santo, somos transformados, nós temos a mente transformada. Romanos capítulo 12, no versículo 2, vai dizer sobre isso. Não conformeis com as coisas deste mundo. Nós não podemos conformar com as coisas erradas. E só vai entender isso aqueles que buscar esse reino. Aqueles que entender que precisa que esse reino entre no nosso coração. E aí, queridos, através dos séculos, nós podemos observar que grupos, procuram um lar, um novo lar, essa residência espiritual que é o reino de Deus. E aí a Marisa até citou aqui no início, um homem, um patriarca bíblico, Abraão. Ele passou a vida ansiando por esse lar espiritual. No livro de Hebreus, se você ler, ele descreve ao longo da sua vida a sua peregrinação. E lá em Hebreus, capítulo 11, no versículo 8 e 10, diz assim: pela fé, Abraão partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Está falando de reino. E aí, queridos, quando nós olhamos isso, nós vemos que Abraão, ele buscava esse reino de Deus. Ao longo do tempo, os cristãos se juntaram a Abraão, se juntaram a ele nessa busca. E aí, quando nós olhamos Jesus, ele disse aos seus seguidores que buscasse em primeiro lugar o reino de Deus. Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Então a Bíblia, ela é recheada de palavras que falam sobre o reino de Deus. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender, queridos, que muitas vezes nós olhamos, por exemplo, Mateus 6, 9 e 10 diz assim: portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome,
venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando nós olhamos para um texto desse, quando nós olhamos para esses versículos, uma oração muito interessante que o próprio Jesus nos ensina, dá a entender que esse reino ainda vem. Mas eu quero te dizer para você que esse reino já estava presente. Se você ver lá em Salmo 143, vai falar sobre isso. Esse reino está presente. Nos evangelhos vai falar que o reino já é chegado neste lugar. E aqui nesse texto que nós lemos, vai falar, venha o teu reino, está no futuro. Nós não podemos determinar, mas é como eu falei bem no início, vai depender de mim e de você. E aí eu te faço uma pergunta para a gente começar a falar dessa palavra. Você tem recebido o reino de Deus na sua vida? Você tem entendido o que é esse reino de Deus? Esse reino de Deus, queridos, ele já foi profetizado e é um tipo derradeiro de lar, um lar espiritual. Esse será o lar definitivo do homem. E a Bíblia mostra que será estabelecido na terra. Ele é estabelecido e será estabelecido na terra, para mim e para você. Mas para isso nós precisamos entender, nós precisamos abrir os nossos corações. Mas como devemos procurar esse reino de Deus? E enfim, como entramos no reino de Deus? São duas perguntas, queridos. E esta é uma das grandes questões da vida. Essa é uma das grandes questões que muitas vezes nós perguntamos, mas nós não deixamos Deus trabalhar na nossa vida. Será que Deus vai deixar todo mundo entrar? Será que Deus vai deixar todo mundo herdar esse reino dos céus? Porque, queridos, a Bíblia, ela contém resposta para isso. Há um caminho definido para se entrar no reino de Deus, mas não é o que a maioria crê. Então, muitas pessoas têm a promessa do reino. Muitas pessoas foram chamadas, muitas pessoas foram escolhidas para estar servindo ao Senhor, mas muitas pessoas não vão abrir o seu coração. Quantas, pensa aí um pouquinho, quantas pessoas do seu conhecimento, da sua família talvez, do seu convívio social, quantas pessoas estavam numa igreja e hoje não frequentam mais uma igreja? Porque, queridos, não entendeu ainda o que é esse reino. Não entendeu como deve receber esse reino. E aí, muito rapidamente, eu quero falar de alguns pré-requisitos para entrar nesse reino. Por quê? Para entrarmos no reino, precisamos preencher alguns requisitos. E o primeiro dele, guarda aí no seu coração. O primeiro requisito é ser regenerado, isto é, nascer de novo. Receber a vida de Deus em nosso espírito. Tem um texto muito interessante, gostaria que você acompanhasse, João capítulo 3, muito conhecido, João capítulo 3, a partir do versículo 3, que vai dizer assim, João 3:3. Jesus respondeu, em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou, como pode um homem nascer de novo sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer na segunda vez? Jesus respondeu, em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, o primeiro requisito é você arrepender. Nós precisamos nos arrepender. E as pessoas do mundo, queridos, elas não conseguem praticar esse padrão do reino, porque não possui a vida divina. E eu e você, nós fomos convidados. Eu e você, nós fomos chamados ao arrependimento. A palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ela vai nos ensinar que nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nascer de novo. Então só vai receber o reino de Deus, só vai receber o reino dos céus, aquele que nascer de novo, aquele que se arrepender. Mas graças ao Senhor, pela sua grande misericórdia, essa vida está disponível a todos, porque o Filho de Deus, ele foi crucificado, ele morreu, ressuscitou e tornou Espírito que dá vida. Glória a Deus por isso, queridos. Por isso que sempre a gente fala, não existe evangelho sem cruz. Não existe quando você
começa a pensar alguma situação impossível, quando você começa a pensar algo que não está acontecendo na sua vida, olhe para a cruz, queridos. Olha o preço que foi pago naquela cruz, olha o sacrifício que foi pago naquela cruz. Quem nele crê tem a vida eterna, tem a vida de Deus. E é interessante também a gente observar que, além dele falar de ser regenerado e arrepender, nascer de novo, também a palavra de Deus fala que nós devemos ser como criança. Mateus capítulo 18, versículo 3. Em verdade lhes digo, se vocês não se converterem ou arrependerem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Queridos, eu acho lindo quando Jesus, faz aquela parábola, ele interpreta aquela parábola, ele chama aquela criança e mostra para aqueles discípulos que tem que ser como uma criança. E aí sim, queridos, quando nós convertemos, quando nós arrependemos, quando nós somos como crianças, nós vamos herdar esse reino dos céus. E também ele fala que nós precisamos ser pobres em espírito. Mateus 5:3. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, o primeiro requisito é arrepender, ser regenerado, ser como criança e ser pobre de espírito. Porque, como eu falei bem no início, o que Deus quer fazer é transformar a nossa mente, transformar o nosso caráter. Se eu sou arrogante, eu vou passar a ser uma pessoa que ouve a palavra de Deus. Se muitas vezes eu sou orgulhoso, eu tenho que deixar que algo novo aconteça na minha vida, uma transformação de vida em mim. Então nós precisamos entender isso. E o segundo requisito que nós precisamos para entrar no reino é crescimento de vida. Como assim, pastor? A vida de Deus cresce em nós quando vivemos e andamos no Espírito. Por isso o Senhor nos colocou na vida da igreja. Quanto mais vivemos no Espírito, mais negamos a nós mesmos, a nossa alma vai sendo, pouco a pouco, enchida pelo Espírito Santo. E aí, queridos, isso nos é revelado numa parábola muito interessante também, que é a parábola das 10 virgens. Gostaria de ler com vocês, Mateus, capítulo 25. Aqui ele vai falar de uma parábola, que nós precisamos entender que para herdar o reino dos céus, para entrar nesse reino dos céus, nós precisamos ter esse crescimento de vida. Olha que interessante. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 1. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo saiu ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do seu óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, por que então vai tanto para nós como para vocês? Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço, portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Queridos, quando nós olhamos esse texto, nós entendemos que essa parábola das 10 virgens, ela representa os crentes nos dias de hoje. E o reino de Deus, ele está passando neste lugar. O reino de Deus, ele é chegado a mim e a você. Mas só vai receber esse reino de Deus aquele que estiver vigiando, aqueles que estiverem prontos. E essas 10 prudentes, essas 10 virgens prudentes, elas tinham azeite de reserva. O que eu falo sobre isso, queridos? Que muitas vezes, na hora do aperto, na hora da dificuldade, nós buscamos a Deus. Mas a maioria das vezes, Raquel,
quando está tudo bem, a gente esquece de buscar a Deus. E a palavra está nos alertando que nós precisamos em todo tempo estar vigilante, porque nós não sabemos a hora que Ele vai vir. Todos os que creram no Senhor Jesus têm o Espírito de Deus em seu espírito humano. Todos. O que é mostrado de fato de todas as virgens ter as suas lâmpadas acesas é a vigilância. É estar pronto para receber, porque, queridos, muitas vezes nós ouvimos, né? O mundo não vai passar de 2000. Não sei o que, 2010 vai acabar. E tanta coisa que a gente já ouviu por aí. E a palavra de Deus está dizendo, vigie, porque você não sabe a hora e o momento. Nós precisamos vigiar, porque a hora que o noivo vier para buscar a sua igreja, a hora que o noivo vier para entregar esse reino a mim e a você, nós estejamos prontos. Contudo, queridos, apenas os crentes que estiveram o Espírito, também em sua alma, representados pelas virgens prudentes, que tinham azeite em suas vasilhas, entrarão nas bodas com Cristo e em sua segunda vinda. Versículo 4 diz assim: mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleos nas vasilhas. Versículo 10 diz assim: e saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. Isso nos alerta, queridos, que nós precisamos estar prontos para receber o Senhor. Nós precisamos estar prontos para receber esse reino de Deus, para receber esse reino dos céus em nossas vidas. E o terceiro requisito para entrar no reino de Deus é que sejamos fiéis na obra de Deus, ou seja, que negociemos os talentos que Ele nos comprou, nos confiou. Que sejamos fiéis na obra de Deus, ou seja, que negociemos os talentos que Ele nos confiou. Logo em seguida, uma outra parábola, capítulo 25 de Mateus, a partir do versículo 14. Olha que interessante. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro deu 2, e a outro 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de conta com eles. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui 5 que ganhei. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o Senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, e colhe onde não planta, onde não plantou, e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e dê ao que tem 10, porque a todo o que tem mais será dado, e o que é em abundância, mas ao que não tem, até o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. O que é isso, queridos? Quando nós trazemos isso aqui para o reino de Deus, porque quando Deus te chamou, quando você foi regenerado, quando você arrependeu dos seus pecados, você é cheio do Espírito Santo, Deus vai te dar um talento. Deus vai usar o seu talento que você já tem, aquilo que você já nasceu com ele, para você fazer algo nessa terra. E a multiplicação dos talentos
ele está relacionado com ganhar pessoas para Jesus. E quando eu estava meditando nessa palavra, eu me lembrei no finalzinho de 2019, quando aqui a gente faz o culto da virada, e a gente começa a fazer uma retrospectiva daquilo que a gente fez em 2019. Eu fiquei muito triste comigo mesmo, queridos, porque no ano de 2019, eu não levei uma pessoa para Cristo. Claro que nesse meio tempo, depois o Espírito Santo me consolou, que às vezes a gente prega e o tempo é de Deus, a gente só vai pregar, mas quem vai regar, quem vai dar o crescimento, quem vai fazer a obra é o Espírito Santo de Deus. Mas aqui está dizendo de algo que nós precisamos fazer. Que aí quando você recebe esse reino de Deus, se você está na zona de conforto, se você não prega para ninguém, se você não usa o talento que Deus te deu, você está negligenciando aquele talento que Deus deu para você, aquele talento que Deus confiou a você. E aí, queridos, nós precisamos pregar o Evangelho para encher a terra e sujeitá-la ao seu Senhor, conforme Deus ordenou ao homem. Lá em Gênesis capítulo 1, no versículo 28, diz assim: e Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, enche a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rastejam pela terra. Queridos, eu não vou entrar nesse detalhe agora, mas quando Deus dá essa ordem para o homem, ele ali entende que o homem, ele tem esse poder, ele recebeu esse reino dos céus, ele recebeu esse poder sobre a vida dele, é que ele vá e faça tudo aquilo que Deus está ordenando. Mas, por exemplo, 2 exemplos muito clássicos que eu quero dar para você nesse dia. Por exemplo, para dominar sobre as plantas, e tem uma plantinha que está dominando o homem, que é a maconha. Quantas pessoas usando droga, sendo dominadas por essa plantinha, e a palavra de Deus está dizendo para a gente dominar sobre as plantas. E aí quando fala de animais, não quero entrar muito em detalhe, mas quantas pessoas que estão hoje, não quero dizer que você não deva valorizar um animal, mas quantas pessoas valorizando mais um animal do que um ser humano. Infelizmente, queridos, nós temos visto aí pessoas sendo ceifadas, pessoas sendo tiradas dessa terra, e às vezes você ouve muitas pessoas da igreja dizendo assim: fez uma limpeza, mas quando mata um cachorro, você vai levar processo, pode ser preso. Por isso que eu estou dizendo, não quero dizer aqui que você não cuide bem dos animais, mas aqui a palavra de Deus está dizendo: sejam fecundos, multipliquem, enchem a terra, sujeita-na, tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja na terra. E aí a gente vê acontecendo o inverso. Por quê? Não entendeu esse reino. Queridos, busquem Deus, peça a Deus sabedoria para você saber lidar com esses talentos que Deus te confiou. E aí, queridos, em quarto e último lugar, em quarto e último requisito para entrar no reino dos céus, é que o nosso ser seja trabalhado pelo Senhor, a fim de que nosso viver alcance o padrão daqueles que irão reinar com o Senhor. Vou repetir, que o nosso ser seja trabalhado pelo Senhor, a fim de que o nosso viver alcance o padrão daqueles que irão reinar com o Senhor. Por isso que eu falei bem lá no início, existe um padrão, queridos, para ter esse reino de Deus. Não é de qualquer maneira, não é porque você é muito sábio, não é porque você tem um diploma de doutorado, mas é porque você precisa ser cheio do Espírito Santo, você precisa arrepender, você precisa nascer de novo. E aí, queridos, o próprio Senhor Jesus disse que o reino dos céus é para aqueles que se esforçam. Mateus capítulo 11, versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os que usam de força se apoderam dele. Então o reino de Deus, ele é ganhado por esforço. Em outras palavras, nós não podemos ser passivos. Nós não podemos, como eu disse lá em Romanos 12, 2, nós não podemos conformar com as coisas deste mundo. Porque se você entrar nessa briga, querido, se você olhar para a palavra de Deus, a instrução da palavra de Deus, para herdar esse reino, nós temos que viver na contramão deste mundo. E a Bíblia declara que nós não podemos conformar com as coisas deste mundo. O mundo jaz no maligno. Mas se eu e você
nós estamos aqui recebendo esse reino. Eu e você estamos aqui para fazer com que as outras pessoas que ainda não receberam esse reino, recebam através da palavra, através do evangelho, que tem que ser pregado por mim e por você, que fazemos parte dessa grande comissão. E aí, queridos, quando nós entendemos isso, quando nós buscamos o Senhor de todo o coração, quando nós confiamos nele, quando nós conformamos com a palavra, entendemos a palavra, nós apoderamos desse reino, esse reino que é chegado a mim e a você. E nós não podemos desperdiçar esse momento, queridos. Nós não podemos deixar que as pessoas morram sem salvação. Quantas vezes, queridos, eu já passei por isso, quantas vezes já ouvi pessoas falando, meu Deus, aquela pessoa partiu tão nova, eu tive a oportunidade de falar do amor de Deus para ela e não falei. Então, querido, se você recebeu já este reino na sua vida, se você está cheio do Espírito Santo, não perca tempo. E concluindo, assim o reino dos céus está destinado àqueles que nasceram do Espírito, cresceram em vida, foram fiéis na obra e permitiram que seu ser fosse aperfeiçoado por Deus. Precisamos nos submeter ao trabalhar do Senhor. Precisamos, querido, para que o Senhor venha trabalhar em nosso viver, para que o Senhor possa nos fazer pessoas adequadas e maduras, pessoas que possam mesmo experimentar, pessoas que expressam em vida, que expressam mesmo a natureza de Deus, que possam falar da verdade da palavra. E aí, queridos, o último versículo para a gente finalizar, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10 e 11, diz assim: por isso, irmãos, procurem com empenho, cada vez maior, confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão, pois dessa maneira é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, não perca tempo, aproveite a oportunidade, seja mais fiel a Deus. Eu sempre digo que muitas pessoas às vezes falam assim, pastor, eu preciso melhorar. Como? E eu olho para mim, queridos, eu vejo que tem espaço para melhorar mais. Eu preciso todos os dias. Hoje, 5 de dezembro, eu estou na presença do Senhor, mas eu tenho que pedir todos os dias a misericórdia de Deus para que amanhã eu seja um melhor cristão, para que amanhã eu experimente mais desse reino de Deus. Então eu deixo essa mensagem para a igreja nesse dia, e que o Espírito Santo possa estar falando no seu coração, que você venha entender o reino de Deus na sua vida, que você venha entender que esse reino de Deus, ele está passando aqui nesse dia, ele está visitando a sua vida, ele está visitando a sua casa. Profetiza sobre a sua casa, profetiza sobre a sua família, profetiza sobre o seu vizinho, para que esse reino de Deus entre e faça morada e faça uma transformação na vida de cada irmão, de cada irmã, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Quero chamar